A gente vai entender melhor o que significa esse resultado para a economia brasileira conversando com Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, boa noite. É um prazer ter você mais uma vez com a gente aqui no nosso CNN Prime Time. É claro que a sua visão geral desse resultado é muito importante, mas eu queria começar com as exportações, que tiveram um crescimento de mais de 3%. A gente sabe que a gente perdeu espaço para as vendas nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, com tarifaço, mas houve uma compensação para outros mercados e essa compensação foi... Qual o tamanho dela? Foi realmente importante? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio. Prazer falar com você também. De fato, quando a gente olha o terceiro trimestre e compara com os outros segmentos, as exportações começaram a acelerar com mais intensidade. E o efeito disso é justamente isso que você comentou em relação à guerra tarifária. Os Estados Unidos deixaram ali de ser um ponto relevante. Talvez houve um processo de aceleração dessa exportação em julho para se antecipar ao que viria na guerra tarifária, e a gente viu uma possibilidade que no final acabou acontecendo, a gente aumentar a exportação para outros lugares. A gente viu a exportação aumentar para o México, especialmente para a China, que a gente está crescendo em intensidade a exportação ao longo desse ano. Então, esse é um elemento, obviamente, que tem a ver com a guerra tarifária, mas também tem a ver com um ano positivo de safra que a gente está tendo. O mercado agrícola está indo muito bem esse ano, é um dos destaques do lado da oferta e está tendo efeito na exportação. Agora, esse pouco crescimento do PIB no terceiro trimestre, naturalmente é um reflexo da gente ter uma taxa de juros do tamanho que a gente está tendo agora. Não é surpresa nenhuma. Qual vai ser o peso dessa notícia na decisão da semana que vem, quando o Banco Central decide sobre a Selic? Alguma influência? Pois é, Márcio, é um elemento adicional para o Banco Central para decidir sobre a taxa de juros, mas é um dos elementos apenas, né? O Banco Central, nesse momento, ele está muito atento ao mercado de trabalho. A gente está com uma taxa de desemprego extremamente baixa, a ocupação está crescendo ainda com força, a gente precisa ter alguns sinais adicionais para o Banco Central indicar um início de queda de juros. Eu acho que isso está sendo feito agora, a gente está começando a ver nos dados de atividade no geral essa desaceleração para permitir essa ação do Banco Central. Eu acho que nessa decisão ele não vai tomar a decisão de cair a taxa de juros agora, mas certamente eu acho que já abre espaço para a gente começar a pensar nisso no começo do ano que vem. Consumo das famílias com pouco crescimento. Vimos também o setor de serviços que avançou muito pouco. O que a gente destaca nesse recorte? Aqui não tem jeito, né, Márcia? Aqui a gente está vendo o efeito da taxa de juros. A gente está com uma taxa real de juros hoje no Brasil que a gente não vê há 20 anos. Quando a gente pega a taxa nominal e desconta a inflação futura, essa taxa voltou para os patamares que a gente tinha em 2005. Então, o impacto que a gente vê na economia é forte. A gente está começando a ver agora, né? Essa taxa chegou nesse patamar faz poucos meses. A gente muito provavelmente vai continuar vendo tanto consumo quanto serviços, quanto investimentos também continuarem a desacelerar. Esse processo só começou agora. A gente entra em 2026, certamente, infelizmente, com um crescimento mais baixo do que a gente está vendo esse ano. É isso, exatamente olhando para frente, eu queria destacar com você duas notícias que a gente acabou de dar, você viu. O Brasil deixando a lista das 10 maiores economias do mundo no que se refere a PIB, caímos de 10ª para a 11ª posição, fomos ultrapassados pela Rússia e, ao mesmo tempo, acabamos de ouvir o ministro Fernando Haddad sobre o cenário positivo de termos inflação baixa com taxa de emprego elevada. Colocando tudo isso numa mesma cesta, nesse cenário, o que a gente pode esperar para 2026, Sérgio? Acho que aqui é sempre a história do Brasil, é o copo meio cheio, o copo meio vazio, né, Márcio? O copo meio cheio é que a gente tem um cenário econômico que não é desastroso. A gente está vendo uma desaceleração, mas que não é uma recessão, a economia não está afundando. De fato, o ministro está correto, a gente vai ter um cenário de inflação e mercado de trabalho relativamente positivos no ano que vem. Então, tem um cenário nesse sentido positivo. Agora, o copo meio vazio é que a gente vai passar um período longo de taxa de juros real elevada para trazer a inflação definitivamente mais próximo da meta, e isso vai fazer com que a economia continue sofrendo ano que vem com uma desaceleração. Então, assim, o cenário no geral não está dramático, não está muito ruim, mas infelizmente vai ser pior ano que vem do que a gente está vendo esse ano, que já é um ano pior do que foi ano passado. Eu conversei com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Obrigado, Márcio. Sempre um prazer. Prazer é nosso.